Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus para sempre. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, exaltado é o teu nome, Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aos irmãos que estão já conectando aí na live do estudo nessa noite sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Marca aí os seus amigos, seus parentes. É tempo de espalharmos as boas notícias. Tanta gente aí postando, falando as coisas do coronavírus, né? Mas vamos postar e compartilhar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faz a sua parte. Não é verdade? Marca um irmão, marca um amigo. Agora, se ele não quiser assistir, né? Vamos orar para ele, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Louvado seja Deus. Daqui a pouquinho nós vamos já entrar no texto bíblico e os irmãos podem preparar aí até às 7 horas. Em nome de Jesus, nós vamos percorrer, viajar na palavra de Deus dentro deste tema sobre a igreja de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como é que tá a quarentena aí, gente? Como é que tá o clima aí dentro de casa? Oh, santo Deus. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Glória a Deus. 6 horas, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo. Se tiver uma pessoa online, eu vou dar um estudo como se estivesse dando para 1000 pessoas. Amém? Os maiores sermões de Jesus foram pregados para uma alma só. Isso nos mostra o valor de uma alma. E desde já, eu convido os irmãos, você que tem acesso aí à sua Bíblia, que tem facilidade de manusear a sua Bíblia, você pode estar tomando ela aí agora. Se por um acaso você não der tempo de achar, pega um papel, caneta, anota os versículos e também aí no título sobre o estudo sobre a igreja, eu disponibilizei aí no meu blog o estudo que já está postado lá. Então, o estudo eu vou seguir pelo que eu já postei lá no blog, para ficar de uma forma mais didática, mais fácil de os irmãos entenderem. Também algumas pessoas que não são evangélicas, que não são crentes, mostraram interesse de participar desse estudo conosco. Então, nós fizemos desta forma para ficar mais fácil de os irmãos estarem acompanhando. Uma outra informação, eu moro aqui na Cachoeira do Buracão, então o sinal aqui pode cair e os irmãos têm um pouquinho de paciência,
fica logado aí que automaticamente ele entra no sistema novamente, a live volta. Então, se acaso dá uma caída, os irmãos não saem, os irmãos permanecem, esperam um pouquinho que a conexão da internet vai ser restabelecida. Outro detalhe também, os irmãos depois podem estar voltando esta live, assistindo de forma mais pausada, e também eu vou disponibilizar ela lá no meu canal do YouTube, Tiago Luiz Pereira. Então você vai lá no YouTube e digita Tiago Luiz Pereira e você vai ter ali outros vídeos meus falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Sempre eu estou postando algum conteúdo de grande edificação espiritual para as nossas vidas. Eu já estou aqui com a minha toalhinha, eu estou com o nariz um pouco escorrendo, às vezes dando uns espirros, mas não é coronavírus não, viu gente? Está amarrado em nome de Jesus. É resfriado mesmo. Joelma fica puxando minha orelha, que eu sinto muito calor. Aí eu vou lá, molho o rosto e não agasalho direito. Mas a gente que é mais fortinho, irmão, é assim mesmo, né? Então, vamos começar o nosso estudo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Vai ser o texto base para o nosso estudo nesta noite, em nome de Jesus, sobre a igreja de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo de número 18, que diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras do Senhor Jesus Cristo, registrado pelo evangelista Mateus. Meus irmãos, Jesus, numa reunião com seus discípulos, ele pergunta para eles: olha, o que o pessoal aí fora, o que o mundo aí fora está falando a respeito de mim? Então os discípulos responderam: olha, Senhor, uns estão dizendo que tu és um profeta, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é Jeremias ou qualquer um dos profetas. Jesus Cristo, então, ele pergunta para os seus discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? Então, naquele momento, Pedro tem a revelação de Deus, tem a revelação do Espírito Santo. No versículo de número 16, Pedro, ele então responde: tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo, louvado seja Deus. Jesus então, ele replica no versículo de número 17, dizendo: e Jesus respondendo diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. A expressão Bar no hebraico significa filho, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus está dizendo: Pedro, esta revelação que você acabou de ter a respeito da minha identidade, que eu sou o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, isso não é coisa da sua cabeça, isso não é inteligência sua, mas foi o meu próprio Pai que te revelou. Aí Jesus diz então o versículo que nós acabamos de ler: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele aqui deixa muito claro que sobre esta declaração de Pedro, ele vai edificar a sua igreja. Alguns dizem que Jesus está fundando ou vai fundar a igreja na pessoa de Pedro. Mas, segundo alguns estudiosos do grego, porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego, e quando Jesus fala assim: e tu és Pedro, a palavra Pedro no grego é Petros, pedregulho, pedra pequena. Aí Jesus fala assim: mas sobre esta pedra, e a palavra pedra que aparece
Petra, é rocha de esquina, rocha angular, aonde as pessoas faziam as suas construções, conforme Mateus capítulo de número 7, o final do capítulo de número 7, que eles construíam as suas casas em cima das rochas. Eles cavavam ali aquela terra para que pudesse achar uma rocha firme, e ali eles edificavam uma casa, um edifício. Então Jesus, ele deixa claro que ele vai edificar a sua igreja. A igreja é de Jesus Cristo. E aí então surgem alguns questionamentos, algumas perguntas. Então, o que é ser igreja de Jesus? Qual é o papel da igreja de Jesus? Será que eu sou igreja de Jesus? Se eu não sou, como faço para poder fazer parte da igreja de Jesus? Então, esses são alguns aspectos que nós vamos abordar nesse estudo, nessa aula, nesta noite, a respeito da igreja de Jesus. Vale ressaltar, para nós iniciarmos esse estudo, o que significa a palavra igreja. O que significa a palavra igreja? Muitas pessoas, elas costumam dizer, olha, não tem como a gente ir na igreja hoje. Por quê? Porque agora o surto do coronavírus está se espalhando e as autoridades nos requisitou para que pudéssemos ficar em casa. Então não tem como nós irmos na igreja hoje, se referindo ao fato de se reunirem neste templo, a qual eu estou reunido aqui neste momento. É certo, essa expressão, ela é uma expressão corriqueira, sim, mas biblicamente falando, quando a Bíblia se fala a respeito da igreja, ela não está falando do templo, do edifício, porque a palavra igreja, é bom a gente sempre entendermos isso, que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender as palavras e os versículos dentro do seu contexto. Quando Jesus diz aqui, edificarei a minha igreja, e a palavra igreja no grego, ela significa eclesia ou eclésia. Eclésia ou eclesia, sabe o que significa? Chamados para fora. E justamente isso. A palavra igreja significa chamados para fora. Essa palavra igreja, ela não foi inventada por Jesus. Porque quando Jesus nasce no meio do Império Romano. E o Império Romano, que estava governando naquela época, ele herdou a cultura grega. Então, quando na cultura grega e também na cultura romana falava a palavra igreja, significava isso, os chamados para fora. Era um chamado, uma convocação para se reunir numa assembleia, num ajuntamento. Então, naquela cultura, naquela época, se chamava as pessoas, os cidadãos daquela determinada cidade, para uma assembleia. Então eles saíam de dentro da sociedade, entre aspas, Eles eram escolhidos de dentro da sociedade para se reunirem acerca de um negócio, acerca de uma questão. Então, quando Jesus fala, esta é a minha igreja, Jesus está falando, olha, eu vou edificar uma igreja, eu vou escolher para mim uma igreja, eu vou tirar para fora uma igreja. Aí você pode me perguntar, mas se a palavra igreja significa chamados para fora, você pode perguntar, mas se eles foram chamados para fora, são chamados de dentro de onde? Entende? Então, se eu chego na sua casa, eu digo assim, fulano, sai para fora. Você vai sair para fora porque você está dentro da sua casa. Então só pode sair para fora quem está dentro. E na linguagem espiritual, quando Jesus está dizendo os chamados para fora, Jesus está chamando quem? De dentro da onde? Biblicamente falando, Jesus está chamando as pessoas de dentro do mundo. Como assim, Montiago? Me explica. Vou explicar. Biblicamente falando, a palavra mundo, ela tem 3 significados no conceito bíblico. A palavra mundo significa
o universo, o planeta Terra, formado por Deus, criado por Deus. Tudo que nós vemos no universo, no planeta Terra, né? Isso é designado ao mundo. O Senhor criou o mundo, o Senhor fez o mundo, no sentido de universo. Há uma palavra designada para mundo, que é o sentido das pessoas, toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus quer salvar o mundo, então já não é mais o mundo planeta Terra, mas o mundo aqui se referindo à relação de todas as pessoas, os habitantes da Terra. E a terceira colocação para a palavra mundo é o sistema regido por Satanás, pelo diabo. Da mesma forma que existe Deus, existe Jesus, existe os anjos, existe também o diabo, existe Satanás, existe os demônios. Isso aqui é um estudo para uma outra hora. Eu tenho ele aí no meu blog, mas eu quero também gravar uma live, fazer um vídeo a respeito deste assunto, que é um assunto importante, interessante, tanto para a nossa vida física, mas principalmente nossa vida espiritual. Então, quando Jesus vai edificar a sua igreja, que significa os chamados para fora, Jesus chama a sua igreja, chama as pessoas de dentro do mundo. Mas de dentro de qual mundo? Do sistema regido por Satanás. Lá em João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo de número 15, os irmãos que me conhecem sabem que eu uso bastante Bíblia, porque é a Bíblia que tem que fundamentar o nosso argumento. Não é o que eu penso, não é o que o padre pensa, não é o que o irmão, que a irmã, o cicrano, a cicrana pensa, não é que o filósofo, o médico, o professor da faculdade, não. É a Bíblia. Quando vamos falar de assuntos espirituais, a nossa base é a Bíblia. E João, capítulo de número 15, versículo de número 16. João 15 e 16. Olha o que a palavra de Deus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, falando da escolha, e vos nomeei, para que vade deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus, na parte A, ele deixa claro que não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas foi Jesus que antes nos escolheu. Olha ainda o versículo de número 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Percebe? Então Jesus, no versículo 16, fala que ele escolheu os seus discípulos, ele escolheu a sua igreja. No versículo 19, ele deixa claro que ele escolheu os seus discípulos, a sua igreja, do mundo. E que mundo é esse? É um mundo regido por Satanás. Para os irmãos entenderem um pouco mais, por que Jesus nos chama do mundo? Por que Jesus nos fala para nós sairmos do mundo? Por que Jesus pede para nós sairmos do sistema do mundo que está regido por Satanás? Por quê? Porque o modo de vida, a prática de vida do mundo é o pecado. E sabemos que o pecado, ele desagrada a Deus. O pecado é uma barreira que separa o homem de Deus. É o que nós falamos na última live sobre a oração, conhecendo a oração. O pecado ele é real, o pecado ele existe, todos nós seres humanos nascemos em pecado, estamos inclinados para o mal, para o pecado. Então Jesus vai dizer que o mundo aí fora, o mundo regido por Satanás, ele tem como prática de vida o pecado. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 8, vai estar escrito que os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Estar na carne, conforme diz Romanos 8:8, é eu viver segundo os meus próprios desejos, as minhas paixões, desobedecendo e fazendo tudo que é contrário à vontade de Deus. Entendeu? Então, andar na carne, estar na carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus, é nesse sentido. É o homem viver nos seus próprios deleites, nas suas próprias paixões, desobedecendo a palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia mais abrangente, o que é andar na carne? Quais são os pecados que nós podemos cometer contra Deus? Está lá no livro, na carta de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Você pode achar aí na sua Bíblia, você pode anotar no papel, ou senão você entra aí no meu blog e pode ir olhando aí que eu estou seguindo conforme está aí no meu blog. Gálatas capítulo 5, versículos de número 19 a 21. Confere aí comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Então nós temos aqui aproximadamente uns 16 pecados classificados pelo apóstolo Paulo. Então aqui nós podemos classificar eles no mínimo em 3. Pecados que eu cometo diretamente a Deus, que no caso é a idolatria, a feitiçaria. São pecados que eu cometo diretamente a Deus. Pecados que eu cometo contra o meu próximo. Aí nós temos quais aí? Nós temos a lascívia, nós temos a porfia, as inimizades, a ira, as pelejas, a inveja, a mágoa, o rancor, a gritaria. Isso tudo são pecados que nós podemos cometer contra o nosso próximo. E tem pecados que nós cometemos diretamente contra o nosso corpo, que é a prostituição, a impureza, a lascívia e também as bebedices e glutonarias. Se você de fato quiser conhecer um pouco mais o que cada um significa, depois também lá no meu blog sobre o estudo carne versus espírito, eu tenho lá a definição de cada uma destas práticas. Então, pecados contra Deus, pecados contra o próximo, pecados contra nosso próprio corpo. Então, se você dá mais uma lida aqui, você vai perceber que o apóstolo Paulo está falando qual é o estilo de vida do mundo. Isso é para nós falarmos da igreja. Se você não entender o que é o mundo, você não vai entender o que é a igreja. Por quê? A igreja, ela é a contracultura do mundo. A igreja, ela está na contramão do mundo. Você só pode entender o que é ser igreja se você entender o que é o mundo, biblicamente falando. Então as pessoas que vivem na idolatria, que vivem na macumbaria, na feitiçaria, no espiritismo, são pecados diretamente contra Deus. Pessoas que brigam com o próximo, o assassino, aquele que furta, aquele que destrói o seu próximo, aquele que briga, aquele que mantém rancor, ódio, ira contra o seu próximo, inveja, isso também é andar na carne. São coisas que Deus não se agrada. Você está entendendo? E também os pecados pessoais, os pecados que eu cometo contra o meu corpo, a prostituição, que é todo relacionamento sexual fora do casamento, as bebedices. Então, perceba que você não vai encontrar na Bíblia, não fumarás, não cheirarás cocaína. Você não vai encontrar. A bebedice é um descontrole que a pessoa tem sobre a bebida embriagante, e aí
essa pessoa ela perde o sentido, ela perde a noção, ela perde a sua razão, ela prejudica o corpo do ser humano. Você pode continuar lendo o versículo 21 e você vai ver que Paulo vai dizer assim, versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Perceba que ele acrescenta, porque se Paulo ele fosse descrever todos os tipos de pecado aqui, o resto da Bíblia que a gente está vendo aqui, ficaria só por conta de escrever os pecados. A Bíblia Dake, por exemplo, ela tem ali uma nota lá no final da Bíblia, a Bíblia Dake, parece que estão classificados 301 tipos de pecado. Imagina só para você ver. Então Paulo ele aqui fala dos principais e ele diz e coisas semelhantes a estas. Então a pessoa que vive no vício das drogas, do álcool, do cigarro, de todo tipo de entorpecentes, né, que destrói o corpo do ser humano, que faz ele agir muitas das vezes de forma irracional. Então tudo isso é um estilo de vida que está caracterizado com o mundo. Então já falamos que o mundo é o planeta Terra, o mundo é a humanidade e o mundo o sistema regido por Satanás. Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas 5, do 19 ao 21, nós lemos aqui uma lista de pecados que as pessoas ou nós até mesmo podemos cometer se estivermos sendo guiados pelos nossos desejos e pelas nossas paixões. Paulo vai dizer ainda, lá em primeira carta de João, antes de Apocalipse, então tem o Evangelho de João e tem a carta de João, antes de Apocalipse. 1 João, capítulo de número 2, versículos de número 15 e 16. Então, olha aí essa passagem bíblica. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aí já conectados conosco. Continue assistindo. Se caso cair, fica mais um pouquinho aí que a conexão vai ser restabelecida e eu vou também estar disponibilizando esta live lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Tiago Luiz Pereira, onde eu estou sempre postando outros estudos semelhantes a este. Louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia diz em João, primeira carta de João, capítulo 2, versículos de número 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor está nele. Então, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, ao mundo planeta, não está se referindo ao mundo pessoas, porque nós temos que amar as pessoas, temos que amar a natureza, cuidar da natureza, não é verdade? Mas quando o apóstolo João diz não ameis o mundo, ele está dizendo que nós não devemos amar esse sistema que é regido por Satanás, que tem como prática de vida o pecado. Porque ele vai dizer no versículo 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência é o desejo forte, o desejo desenfreado da carne. Então tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo forte da carne, o desejo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então perceba que a Bíblia é muito clara ao expor o que é ser mundo, o que é andar conforme o curso deste mundo. Desta forma, então, nós vamos entender o que é ser igreja. Só assim nós vamos entender o que é ser igreja de Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus vem chamar a igreja, os chamados para fora, ele está chamando as pessoas de dentro do mundo, a fim de que não venham a ser condenados, mas tenham a vida eterna.
tenha a salvação de suas vidas. O salário do pecado é a morte. Isso todos nós, seres humanos, carregamos o pecado original. Toda a humanidade está caminhando, se destinando à condenação eterna. Então, Deus, no seu infinito amor, Ele enviou Jesus para salvar as pessoas, para chamar as pessoas de fora do mundo, a fim de que não sejam condenadas, mas tenham a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, o próprio Jesus, Ele vem, morre naquela cruz, para que assim pudesse resgatar as pessoas, tirar as pessoas, a fim de ser povo seu, igreja sua, e desfrutar da salvação. Então, quando a Bíblia fala da igreja, ela não está falando do templo, do edifício, das 4 paredes. Quando a Bíblia fala da igreja, está falando de um povo a qual Jesus separou, um povo a qual Jesus tirou do mundo, um povo que deu ouvidos à voz de Jesus. Isso é a igreja. A igreja são aqueles que ouvem o chamado de Jesus, saem de dentro do mundo para pertencer à igreja, à congregação, ao ajuntamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo lá em Romanos capítulo 16, Romanos capítulo de número 16, versículo de número 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 16, versículo de número 5. Olha o que Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos, diz: saudai também a igreja que está em sua casa. Você pode perguntar, mas essa casa desse irmão deveria ser muito grande para ter uma igreja lá dentro, né? Por quê? Que as pessoas ligam a palavra igreja com o templo, com o edifício. E Paulo está dizendo, olha, saudai a igreja que está na sua casa. Romanos 16 e 5. Mas esta igreja não é o templo, o edifício. Esta igreja são aqueles que ouviram a voz de Jesus e saíram, deixaram de praticar os pecados da sua carne, os seus desejos carnais, e se entregaram a Jesus para poder agradá-lo e agora viver uma vida diferente, uma vida que agrade a Deus. Então esse é o primeiro ponto, é a introdução para nós agora avançarmos mais um pouquinho. Os irmãos estão acompanhando, estão entendendo aí o estudo no nome de Jesus? Se tiver alguma perguntinha, eu posso estar respondendo, não prometo responder todas, mas se ficou uma dúvida em relação a esse primeiro ponto, os irmãos podem estar perguntando aí em nome de Jesus. Então os irmãos estão compreendendo o que é ser igreja? A igreja, a palavra igreja significa eclesia, que é os chamados para fora. Chamados para fora de onde? Do mundo. Qual mundo? O mundo, que é o sistema regido por Satanás, que tem como prática de vida o pecado. E nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, alguns que estão relatados ali naquela lista de pecados. O que é pecado? Pecado é desobediência. Pecar é não cumprir a vontade de Deus. Você que é filho, você que é pai, né, e tem esse relacionamento de mãe, pai e filho, se você pedir para o seu filho fazer algo e ele não fazer, ele está em desobediência. Então se você falar assim, fulano, vai lá, e ele não vai, ele está desobedecendo. Mas se você fala para ele, fulano, não vai, e ele vai, ele está desobedecendo. Então, o pecado é desobediência, é não fazer a vontade de Deus. Então, se Deus pede para você fazer algo e você não faz, você está pecando. E se Deus pede para você não fazer
e você faz, você está pecando. Entende? Então o pecado, ela é a desobediência contra Deus. Então quer saber o que é pecado, o que não é pecado? É necessário ler a palavra de Deus. É necessário você conhecer a Bíblia, porque ela expressa a vontade de Deus às pessoas, à humanidade. Amém? Então vamos prosseguir no nome de Jesus. Então, dito isso, nós podemos perguntar: quem é a igreja de Jesus? Como é o processo para nós fazermos parte da igreja de Jesus Cristo? Porque pode ter certeza, nenhum ser humano da terra nasce como igreja de Jesus. Escute isso. Nenhum ser humano na terra nasce já sendo igreja de Jesus. Até mesmo os filhos dos crentes, os filhos daqueles que se dizem cristãos, eles também precisam conhecer a Deus, conhecer o Evangelho e tomar a sua decisão para fazerem parte da igreja. Então, filho de crente não é crentinho. Deus não conhece neto, Deus conhece filhos, louvado seja Deus. Então, nós seres humanos, biblicamente falando, já nascemos em pecado, afastados de Deus. Você pode perceber o seu filho quando era pequenininho, ou você que tem filho pequeno, ou você que tem convívio com seu irmãozinho, com um priminho, um sobrinho, você pode perceber que uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos de idade, muito ainda novinho, ele já mostra as características más, ruins. É invejoso, briguento, ciumento, né? E outras características, da onde que uma criancinha pequenininha de colo já começa a desferir golpes, bater na cara do seu pai, no rosto da sua mãe. Isso é o quê? É o pecado que habita no ser humano. É o pecado que vem já quando nós nascemos. E se nós não formos e aprendermos o bem, certamente todo ser humano será, vamos dizer assim, direcionado para o mal. Então, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus. É necessário nós darmos crédito à palavra de Deus, para que assim possamos ser bem-sucedidos, agradando a Deus em tudo. Então, como é o processo para que nós, então, venhamos a ser igreja de Jesus? Porque aprendemos que ser igreja é ser chamado para fora. Ser igreja é sair de dentro do mundo. E qual é o primeiro passo para nós sairmos do mundo sistema regido por Satanás, que tem como prática de vida o pecado? Como um homem pode mudar de vida? Como um homem pode abandonar os seus pecados para agradar a Deus? A primeira coisa é ouvir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai, e ele saiu a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus percorreu por toda a terra, anunciando o reino de Deus, chamando as pessoas para a salvação. Antes dele, seu primo João Batista também já tinha feito isso. Já tinha vindo, pregado e preparado o caminho para que Cristo viesse. Jesus, ele encerra o seu ministério terreno e ele agora dá essa tarefa à sua igreja. Ele dá a tarefa aos seus discípulos para pregarem a palavra. Então, como nós podemos sair de dentro do mundo? Como que Jesus nos escolhe? Quando nós damos crédito à sua voz, ao seu chamado, ao Evangelho da graça. Então, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Se existem boas novas, é porque existem as más novas. Se existem as boas notícias, é porque existem as más notícias. E quais são as más notícias? Foi o que nós já falamos: afastados, inclinados para o mal, destinados a... Então vem Jesus declarando o amor de Deus
Deus por nós, dizendo que nós devemos crer nele, que nós devemos aceitar a sua palavra, para que nós venhamos a ter os nossos pecados perdoados. E assim, então, nós estamos saindo de dentro do mundo e estamos passando a ser igreja. Estão compreendendo? Então Jesus, ele foi muito claro quando disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que dar crédito à voz de Jesus, aquele que crer na palavra de Deus, ele vem fazer parte da igreja. Ele está aceitando o convite para ser povo de Jesus, para ser a Assembleia de Jesus. Então a primeira coisa é ouvir o evangelho. Nós estamos fazendo aqui, estamos ensinando a palavra e ao mesmo tempo estamos anunciando ao evangelho. Você que talvez está assistindo esta live e não vai assistir, talvez ainda você não tem comunhão com Deus, talvez você ainda não tenha um relacionamento com Deus. Então, através desta palavra, você está sendo evangelizado, você está recebendo o convite de Jesus para que você saia do mundo, para que você encerre esta vida de pecado, esta vida de sofrimento que o mundo está te oferecendo e possa viver um novo tempo com Deus, viver um novo tempo com Jesus Cristo. Então, é ouvir o evangelho. A partir do momento que eu ouço o evangelho e creio no Senhor Jesus, eu faço parte da igreja. Eu estou aceitando o convite de Jesus para fazer parte da sua igreja. E Paulo escreveu isso lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 12, versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. Olha o que diz Efésios 1 e 13. Em quem também vós estáis, ou seja, em Jesus Cristo, em comunhão, em união, depois que ouvistes a palavra da verdade. A palavra da verdade é uma referência à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo que quando nós damos crédito à palavra da verdade, ao evangelho da salvação, nós estamos agora ligados a Cristo. Nós estamos tomando uma iniciativa, estamos partindo para ser igreja de Jesus, atendendo o chamado de Jesus, de sair de dentro do mundo, de parar de viver para mim, para os meus pecados, para os meus deleites e agradar e fazer a vontade de Deus. Então nós ouvimos o evangelho e nos arrependemos de nossos pecados. Então o evangelho de Jesus constrange o meu coração. O evangelho de Jesus é para constrangir a humanidade, porque a humanidade, pelos seus pecados, só faz o que é mal contra Deus. Mas Deus amou a humanidade de tal maneira que assim mesmo desta forma, ela sendo rebelde, voltando as costas para Deus, Deus a amou de maneira gloriosa e entregou Jesus para morrer por ela, para morrer por mim, para morrer por você. Então, desta forma, esta palavra tem que nos constranger. Eu sou tão falho, eu sou tão pecador, mas mesmo assim Deus me amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz por mim. Os irmãos entendem que este evangelho tem que gerar em nós um arrependimento. Ser igreja de Jesus é arrepender de seus pecados. Ser igreja de Jesus é mudar de vida, mudar de direcionamento, deixar de cometer e de realizar o que eu gosto como prazer carnal e me voltar para obedecer a palavra de Deus. Isso é ser igreja de Jesus. Então, quando eu ouço a palavra, eu me arrependo de meus pecados, então eu recebo o perdão de Deus e eu sou reconciliado com Deus. Jesus na cruz, ele venceu o pecado.
E quando eu creio em Jesus e confesso Ele como meu único Senhor e Salvador de minha vida, Ele perdoa os meus pecados, Ele me lava com o seu sangue e Ele me reconcilia com Deus. Então, ser igreja não é mais andar conforme o curso deste mundo, mas é arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus de todo o coração. Arrependimento. Foi o que Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é arrependimento, isso é desejo de mudar de vida, desejo de agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que Pedro disse ao povo de Israel que estava ouvindo a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. É Bíblia Sagrada. Atos, capítulo de número 2, do versículo 14 ao versículo 36, Pedro está pregando a palavra, Pedro está anunciando o Evangelho. Atos capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 36, Pedro prega a palavra, anuncia a salvação. Aí no versículo 37, olha o que está escrito, Atos 2 e 37. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram. A palavra compungir significa agoniados, angustiados, uma perplexidade. Então a palavra do Evangelho gerou neles perplexidade, gerou neles uma angústia pelos seus pecados. Aí então eles perguntaram: o que faremos? O que nós devemos fazer? Aí Pedro responde no versículo de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro pregou a palavra, anunciou o Evangelho, eles se arrependeram e deveriam então tomar uma decisão, tomar uma atitude, se batizarem nas águas do batismo, recebendo o perdão dos seus pecados, para que pudessem então serem reconciliados com Deus. É o que diz lá em Romanos, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Romanos 5 e 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, ser justificado, ou seja, quando eu aceito o chamado de Jesus, quando eu aceito crer no Evangelho de Jesus, eu saio do mundo de pecado. Eu começo agora a passar por uma nova fase, uma nova etapa. E eu que estava, pelos meus pecados, condenados ao mundo, agora, porque eu estou crendo em Jesus Cristo, eu sou justificado. Eu sou declarado inocente diante de Deus. Eu sou declarado justo diante de Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele foi o único que veio a esta terra, viveu, em tudo foi tentado, mas não se achou pecado nele. E Jesus então, quando Ele morre na cruz, Ele paga esta justiça diante de Deus. Ele paga esta dívida do pecado que a humanidade devia para Deus. E agora em Jesus, em Cristo, nós, eu e você, somos justificados, somos declarados inocentes pelos méritos de Cristo. Isso é ser igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é necessário que você que ainda não tem este relacionamento com Deus, você que ainda tem como prática de vida os seus próprios prazeres e deleites, é necessário você dar crédito à palavra de Deus. É necessário você arrepender de seus pecados, para que então você venha a ser igreja de Jesus,
para que você então possa dizer: eu sou um salvo, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu faço parte da igreja de Jesus, eu tenho paz com Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui no versículo de número 8, Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Jesus, eu tenho salvação, eu tenho o perdão dos meus pecados, eu sou reconciliado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é para nós entendermos o que é ser igreja, como faço para ser igreja de Jesus. Porque já falamos, já mencionamos que ser igreja não é o templo de 4 paredes, mas ser igreja é pertencer a Cristo, é ser um servo de Deus, é andar em novidade de vida, é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eu recebi o convite para sair do mundo, porque a igreja é chamados para fora, chamados de onde? Chamados de dentro do mundo, sistema regido por Satanás, que tem como prática de vida o pecado. Então, eu ouço a palavra, eu ouço o evangelho, eu me arrependo dos meus pecados, e é necessário então eu confessar os meus pecados diante de Deus, diante de Jesus. Porque há muita gente que ouve, muita gente se sente arrependido, triste, mas não confessa a Jesus. Ser igreja de Jesus é confessar a Jesus Cristo. Então, lá em Romanos, capítulo de número 8, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Romanos capítulo 10, melhor dizendo. Romanos capítulo de número 10. Versículo de número 8 a 10. Romanos 10, de 8 a 10. É necessário confessar a Jesus Cristo de forma pessoal para que você venha ser igreja de Jesus. Romanos 10 e 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário que você venha confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Porque quando você confessa a Jesus, isso é uma forma de você dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na obra que o Senhor fez por mim no Calvário, eu creio que em Ti eu tenho perdão dos meus pecados e eu posso ser reconciliado com Deus. Isso é o que? A confissão pessoal. Então, quando você confessa a Jesus de forma pessoalmente, você deve dar agora o segundo passo. E qual é esse segundo passo para você ser igreja de Jesus? Foi assim que eu fiz, foi assim que todos os que estão me acompanhando nessa live, que são evangélicos, que são crentes, que decidiram estar ao lado de Jesus, fizeram. Qual é esse segundo passo? É o batismo. O batismo agora é uma confissão pública, porque confissão pessoal você pode fazer agora. Você está aí na sua casa, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, você está ouvindo o evangelho, você pode nesse momento aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Você pode confessar Ele com sua boca pessoalmente. Assim como muitas pessoas, elas vêm na igreja, ouvem a palavra de Deus, aceitam a Jesus no sentido de confessá-lo pessoalmente, mas para que de fato ela venha a ser igreja de Jesus, é necessário dar esse segundo passo, que é o batismo. E o que é o batismo? É uma confissão pública.
Você vai confessar diante das pessoas, da sociedade, da igreja, que é os irmãos. Você vai confessar diante dos seus parentes, diante dos seus amigos, que você crê em Jesus, que você quer mudar de vida, que você não quer viver mais dos seus deleites, você não quer viver mais num mundo de prazeres, mas você quer ser igreja de Jesus. Você quer viver em novidade de vida. Então é necessário você se batizar. E lá em Mateus capítulo de número 28, Mateus capítulo de número 28, Jesus falou a respeito disso. Já são 10:07, e eu peço que os irmãos continuem aí nesta live aprendendo sobre a palavra de Deus para nosso elevo espiritual. Mateus capítulo de número 28. Então Jesus, ele disse aos seus discípulos em Mateus 28, versículos 19 e 20: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, no momento que você ouviu a palavra, você aprendeu a palavra, você está decidido a mudar de vida, é necessário que você então venha passar pelas águas do batismo. E o batismo, ele tem uma simbologia nele. O batismo é um símbolo de morte e ressurreição. Se você ler Romanos capítulo de número 6, você vai ver essa verdade. O batismo, ele é um símbolo de morte e ressurreição. Quando você deita nas águas do batismo, a palavra batismo vem do grego baptizo, que é imergir, mergulhar. Então, quando você é mergulhado nas águas do tanque, ou do lago, ou do ribeiro, ou do rio, você está dizendo pessoalmente que você está morrendo para o mundo, que você está saindo do mundo, que você não quer viver mais os deleites dos seus pecados. E quando você levanta para viver uma nova vida com Deus. Você levanta para viver uma vida nova na presença do Senhor. Então você morre para o mundo de deleites, para o mundo de pecado. Você morre para os seus prazeres, para as suas paixões. E você agora, ao levantar, você agora vai viver em novidade de vida. Foi o que Pedro disse lá em Atos capítulo 2, onde nós lemos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, meus irmãos, isso são passos para sermos igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela está sendo chamada de dentro do mundo. Igreja é uma coisa e mundo é outra. Não há como nós querermos ser igreja de Jesus, desfrutarmos das bênçãos de Deus e continuarmos a ter uma prática de vida do mundo. É necessário que nós saiamos do mundo para ser igreja de Jesus. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos a Jesus pessoalmente, publicamente, acontece algo no mundo espiritual, acontece algo maravilhoso. Espiritualmente falando, você sai do mundo e começa a fazer parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você aceita-o como seu Salvador e quando você batiza nas águas do batismo de forma voluntária, de forma espontânea, decidindo em não mais viver para o mundo e viver para os prazeres seus carnais, mas viver para Deus. Então, igreja, chamados para fora, chamados de dentro do mundo para ser de Jesus, para agradar ao Senhor Jesus. Então, nesse momento, você começa a fazer parte de uma união com Deus, com Jesus. Quando nós lemos lá em João, capítulo de número 14, olha que coisa linda. João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número
16, quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo, ele começa a fazer morada em você, ele começa a agir na sua vida, para que você agora comece a obedecer a Deus. Então, você que antes vivia nas suas paixões, nos seus deleites, a partir do momento que você decide viver para Deus, o Espírito Santo te capacitará, o Espírito Santo te ajudará a você viver agora para Deus, a você agora agradar a Deus. Então você pode dizer, eu tinha tanta vontade de ir para a igreja, eu tenho tanta vontade de me batizar, mas ainda eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho algumas fragilidades. Se você resolver se autolibertar, você nunca virá para a igreja. É necessário que você confesse a Jesus como Salvador. É necessário que você creia que Ele é poderoso para te libertar, para operar em você a obra da salvação. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado. É o Espírito Santo que vai tirar a imundícia de você. É o Espírito Santo que vai te ajudar a você vencer o pecado para poder agradar a Deus, para ser igreja de Jesus. Então Jesus ele é muito claro no Evangelho de João, capítulo de número 14. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. João 14, versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, que é santo, ele não pode habitar nas pessoas que vivem segundo a prática do mundo, porque o Espírito é santo e as pessoas vivem na prática do pecado, entende? Então, uma vez que você decide estar ao lado de Jesus, confessa como seu Salvador, não quer viver mais para o mundo, então o Espírito Santo ele vai habitar em você. O Espírito Santo vai entrar em você. O Espírito Santo vai te ajudar a você viver para agradar o Senhor. Olha o que diz o versículo de número 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Louvado seja Deus. Olha o diz o versículo de número 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você que antes estava afastado de Deus pelos seus pecados, você que antes era inimigo de Deus pelos seus pecados, conforme Efésios capítulo 2, depois que você crê em Jesus, depois que você aceita como seu único e suficiente Salvador, depois que você é mergulhado nas águas do batismo e você levanta para viver em novidade de vida, você recebe a presença de Deus na sua vida para habitar em você, para morar em você. É algo espiritual, é algo que não tem como explicar. A igreja, nós vamos ver aqui daqui a pouco, que ela é o corpo de Cristo. Ser igreja de Jesus é ser o corpo de Cristo, é estar numa união com Cristo. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, Cristo, Deus, não tem relacionamento com o homem que está no mundo, que está na prática do pecado, que está fazendo coisas que desagradam. Mas a partir do momento que você aceita Cristo, a partir do momento que você decide batizar-se nas águas, viver numa nova vida para Deus, você agora recebe o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, habitando, morando dentro de você. E agora você é a igreja de Jesus. Você é um com Deus, Deus é um com você. Paulo ele vai dizer
na sua epístola aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Abra o seu coração, deixa Cristo habitar em você, se entregue ao Senhor Jesus. Nossos prazeres, nossos deleites podem ter algum prazer, alguma alegria, mas é algo momentâneo, é algo passageiro, é algo efêmero. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem uma alegria que ninguém pode te dar. A bebida não pode te dar, o cigarro não pode te dar, as pessoas, seu namorado, sua namorada não pode te dar, seu dinheiro não pode te dar. Mas Jesus tem alegria e paz para te dar, para morar, para habitar em você, para ser junto com você igreja. E você ser igreja de Jesus, estar com Ele, unido num só corpo. Isso é o que? Comunhão, é unidade. Então ser igreja é ser um com Deus, é ter comunhão com Deus, é ter comunhão com Jesus Cristo. E também ao mesmo tempo, ser igreja de Jesus é ter comunhão com os demais irmãos. É ter comunhão com as demais pessoas que da mesma forma fizeram como você, fizeram como a mim. Louvado seja Deus. Então todas aquelas pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador, todas aquelas pessoas que decidem se batizar nas águas do batismo, todas aquelas pessoas que querem fazer parte da igreja, elas então agora são um, elas têm um só objetivo, elas têm só um propósito, elas estão reunidas em torno de uma só, vamos dizer assim, de um só foco. Esse é o sentido. Igreja, chamados para fora, uma assembleia, um ajuntamento. São pessoas chamadas a fim de estarem reunidos num só propósito. Então, quando nós somos igreja de Jesus, nós passamos a ter comunhão com Deus e também somos ligados espiritualmente num só corpo com todas as pessoas que aceitaram a Cristo, que se batizaram nas águas e decidiram viver para o Senhor Jesus Cristo. Entende? Então isso é o que? É a igreja. Então quando se fala a igreja, não se fala do templo de 4 paredes, mas quando se fala em Jesus, igreja, fala de todas as pessoas que confessaram e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus para viver agora em novidade de vida, para viver de uma maneira diferente, para viver de uma forma que agrade a Deus. Então, eu aqui na Cachoeira do Buracão, e uma pessoa que aceitou a Jesus lá na África, lá na Itália, lá nos Estados Unidos, eu e ele somos igreja de Jesus. Mesmo não estando juntos, mesmo estando longe, mas nós temos o mesmo propósito. Nós aceitamos o mesmo Deus, nós aceitamos o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo que está lá, é o mesmo Espírito Santo que está aqui comigo, e é o mesmo Espírito Santo que está em você e que quer habitar em você, para que você venha a ser igreja do Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito lá em primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, olha que algo maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha o versículo número 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Louvado seja Deus. Então o texto é claro. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Deus nos dá o seu Espírito Santo para morar em nós, para habitar em nós.
Seja eu aqui, seja uma pessoa lá nos Estados Unidos, seja uma pessoa lá em São Paulo, seja uma pessoa na África, o mesmo Espírito que eu recebi quando eu criei em Jesus e aceitei como Ele Salvador, aquela pessoa lá longe, lá distante, recebeu o mesmo Espírito. E nós estamos unidos em um só corpo pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus. Então, Paulo ele é muito claro em dizer que a igreja aqui não é o templo de 4 paredes. A igreja aqui não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Congregação Cristã, não é a Quadrangular e tantas outras igrejas, placas denominacionais. Mas ser igreja é pertencer a Jesus, é fazer parte do povo de Jesus, é fazer parte da igreja de Jesus, que é todos aqueles que aceitaram a Cristo em todas as eras, em todos os tempos, independentemente da sua classe social, da sua etnia, da sua nacionalidade. Então isso é ser igreja de Jesus. E quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver aqui que isso fala de uma unidade. Então a igreja é comparada a um corpo, Cristo é o cabeça, é aquele que dá as ordens, que comanda, e o corpo, com os vários membros, representa a igreja, e cada pessoa individualmente, eu, a minha esposa, a minha filha Yasmin, minha filha Laine, minha filha Esther, futuramente já está com desejo de se batizar, é o que? Membro do corpo de Cristo. Você pode continuar lendo 1 Coríntios capítulo 12 e você vai perceber isso. Nós fazemos parte de uma só igreja. Todos aqueles que confessam a Jesus, todos aqueles que professam a Jesus, todos aqueles que deixam de viver os seus pecados, na prática dos seus pecados, para fazer a vontade de Jesus, esses são igreja do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, meus irmãos, nós percebemos que a igreja é comparada a um corpo, a igreja é comparada à família, Deus é o nosso Pai. Na simbologia da família, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, Jesus é o nosso irmão mais velho, e nós somos filhos de Deus e somos irmãos uns dos outros. Por isso que nós falamos, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, nós somos agora, fazemos parte da família de Deus, da família de Cristo. A igreja é comparada a um corpo, a igreja é comparada a uma família. A igreja também é comparada a um edifício. E aí no meu blog tem aí os versículos, as referências, não dá tempo de nós falarmos tudo. Então você pode estar entrando no meu blog e ver aí todas as referências bíblicas. Ser igreja é ser um edifício espiritual. Cristo, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra de esquina, a pedra angular, e a igreja de Jesus está construída sobre esta rocha que é Cristo. Então ser igreja de Jesus é professar a Jesus. Então quando nós falamos ser igreja, é necessário você ver o que Jesus falou, quais são os mandamentos, quais são as ordenanças de Jesus. Então já lemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, até o versículo 21, que é necessário nós agradarmos a Deus, deixarmos de agradar a nós mesmos, deixar de agradar nossos prazeres, para ser igreja de Jesus, para ser povo de Jesus. Então isso é ser igreja. Entende, meus irmãos? E aqui eu já vou estar passando para o próximo passo, para nós estarmos encerrando essa live no nome de Jesus Cristo. Dá mais uma bebida de uma água aqui. Já são 7h10, nós já estamos nessa live a 1h10. Depois eu vou estar baixando esta live, vou estar disponibilizando lá no meu canal do YouTube. Se inscreve lá, ative o sininho, as notificações em todas, e aí todos os vídeos que eu postar lá, você vai estar recebendo aí no seu dispositivo.
E quarta-feira também, a partir das 6h30, nós teremos o culto online aqui em nossa casa. Eu, Joelma, minha esposa, né? A Laine está lá em Lavras. Bom, se pudesse ter ela aqui juntamente com o seu esposo e o meu netinho, o pequenininho, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, quarta-feira, às 6h30, nós estaremos aqui no culto online, louvando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Então, se você pode estar voltando essa live, você pode estar assistindo o canal do YouTube, fazendo essa recapitulação e compartilhando para que outras pessoas possam entender o que é essa igreja de Jesus. Muitas pessoas desejam, mas elas não conhecem, elas não sabem, falta quem às vezes explica, e é isso que eu estou me fazendo agora, disponibilizando para explicar o que é ser igreja de Jesus, o que é fazer parte da igreja de Jesus. Então, para nós finalizarmos, vamos falar sobre qual o propósito da igreja. A igreja ela foi chamada no mínimo com 2 propósitos: adorar a Deus, glorificar a Deus e também anunciar a palavra de Deus. Então, os irmãos podem perceber aí que eu fiz um paralelo entre Israel e a igreja. Porque Israel no Antigo Testamento, eles foram chamados por Deus, tiveram bênçãos especiais de Deus para adorarem, para glorificarem a Deus e também para anunciarem, para serem as testemunhas de Deus para as demais nações. Mas Israel falhou na sua missão. Então Jesus vem e chama a sua igreja, dá essa tarefa para a sua igreja. Então, ser igreja de Jesus é viver para a glória de Deus e também foi chamada para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo. É o que nós estamos fazendo através aqui desta live. Então a igreja ela tem como propósito a glória de Deus e anunciar e pregar o evangelho do Senhor Jesus a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Por quê? Porque rejeita o único meio de salvação, que é Jesus Cristo. Rejeita o presente de Deus à humanidade, que é Jesus Cristo. Então nisso aí implica a primeira ordenança da igreja, que é pregar o evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E no meu blog também eu tenho aí um estudo só sobre o batismo, está escrito, e eu quero gravar também um vídeo também explicando, falando a respeito do batismo. Você navega aí no meu blog, que eu creio que você será muito edificado espiritualmente, e você pode estar colando partes e postando aí no WhatsApp, você pode estar pondo no seu store, tanto no Instagram, como no Facebook, como nos status do WhatsApp. Você pode estar enviando todo o estudo, copiando o link, ou você pode selecionar os textos, que você achou mais interessante, e estar compartilhando. É o que eu faço de vez em quando aqui nas minhas redes sociais. Como a igreja deve viver aqui na terra? Então já disse aos irmãos que ser igreja é ser diferente do mundo. O mundo tem um estilo pecaminoso, na prática do pecado, mas quem se batiza, quem vai para a igreja vira santo? Deixa de errar, deixa de pecar? Não. A questão é que nós não somos mais como o mundo que vive na prática do pecado. Por quê? Porque nós escolhemos agradar a Deus. Nós queremos viver uma vida para agradar a Deus. Então Jesus derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. O Espírito Santo habita dentro de mim para me ajudar a agradar e a glorificar a Deus. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
que nos mostra, que nos revela a vontade de Deus, e nós temos a comunhão dos irmãos, um orando pelo outro, um ajudando o outro, para que venhamos a viver e a andar em novidade de vida. Então a igreja, ela deve viver diferente do mundo. Vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então as suas práticas pecaminosas do passado, elas foram apagadas, elas foram perdoadas por Deus. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros falam, não importa as críticas que você recebe ou venha a receber, você não deve nada para eles, e eles também não têm nada a ver com a sua vida. Porque aquele que te ama, aquele que enviou Jesus por você, ele é aquele que quer ver você feliz, alegre na presença dele, glorificando o seu nome. Então ele perdoa os seus pecados e agora você vai viver em novidade de vida. Da mesma forma, você tem o perdão dos seus pecados, mas é necessário que agora você viva de uma maneira diferente, que venha agradar a Deus. E é só você ler aí os versículos que estão aí no texto do meu blog. Você pode estar lendo e acompanhando principalmente o Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o capítulo 6, do versículo 9, você vai ver o que é ser um cristão. Você vai ver qual que deve ser as atitudes, o modo de viver de um servo de Deus, de uma pessoa que se diz igreja de Jesus. Então é amar o próximo, é adorar a Deus, obedecendo a sua palavra, é deixar a prostituição, é deixar os vícios, é deixar a mentira, deixar o engano, deixar a injustiça, ser obediente a pai e mãe e tantas outras coisas. Leia aí depois na sua casa, Efésios 4, versículo 17, até o capítulo 6 e o versículo 9, que você vai perceber que isso é ser igreja de Jesus. Então não basta a pessoa vir para a igreja, para o templo, a pessoa aceitar a Jesus, a pessoa se batizar nas águas e continuar praticando aquilo que ela fazia lá fora. Então essa pessoa, ela só recebeu um mergulho, essa pessoa só tomou banho nas águas do batismo, ela não mudou de vida. Porque ser igreja de Jesus é ser diferente. Ser igreja de Jesus é mudar de vida. Ser igreja de Jesus é ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais gente boa, uma pessoa mais compreensível, ser uma pessoa mais amorosa e tantas outras coisas a mais que poderíamos falar. Por isso é bom a necessidade de agora você entender essa segunda parte para nós finalizarmos. Ser igreja de Jesus fala tanto na área espiritual, né? De nós sermos igreja no sentido de um povo, mas também ser igreja de Jesus se refere a nós fazermos parte de uma igreja local. Porque você ouve o evangelho, você aceita Jesus como seu Salvador, mas para você ser batizado nas águas, você não pode se batizar. É necessário que você vá a uma igreja, é necessário que você ouça o ensinamento da palavra de Deus. Então nós só estamos dando uma pincelada aqui. Então quando nós damos o discipulado para batismo, são 13 aulas semelhantes a estas que nós estamos dando aqui. Então você fica por dentro dos principais fundamentos da fé cristã. E aí depois você decide. Depois você toma a sua decisão. Não, de fato eu quero viver para Deus, viver para Jesus. Ninguém é obrigado a batizar. Ninguém é constrangido a batizar. O batismo só tem efeito se for um ato espontâneo, se for um ato voluntário de cada pessoa, porque Deus não quer pessoas o servindo por força ou por violência, mas pessoas servindo a Ele por livre e espontânea vontade. E eu digo a você que você não tem nada a perder, mas sim só a ganhar. Então, ser igreja de Jesus é fazer parte desse corpo místico,
de Jesus, estar ligado a pessoas no decorrer de todo o planeta Terra que servem ao Senhor, que servem a Cristo, mas também ser igreja é fazer parte de uma igreja local. É você frequentar um templo, você ser batizado e estar na convivência dos irmãos. Então, a igreja de Jesus deve viver de modo que agrade a Deus, que glorifique a Deus, mas também viver na comunhão com os irmãos. Esta é a igreja local. Na igreja local, nós nos reunimos para orar a Deus, para louvar a Deus, porque ser igreja, já falamos, é ser chamado para fora, para ser um povo, é um ajuntamento, é uma assembleia. E como igreja de Jesus, é necessário você se reunir com os demais pessoas que também professam a Jesus para orar, para louvar a Deus, para ouvir, receber a instrução da palavra de Deus. É isso o que a igreja recém-nascida, lá em Atos capítulo 2, fazia. Depois você pode ler na sua casa, Atos 2, está aí no meu blog, versículos 41 a 47. Aí eles não estavam cada um, vamos dizer assim, seguindo sua própria vida, não. Uma vez que eles batizaram, eles agora entraram para a igreja de Jesus, e ali eles estavam sempre reunidos, servindo ao Senhor, adorando a Deus, louvando a Deus, buscando ao Senhor, ouvindo a palavra, a instrução. Então, no ajuntamento nós exortamos, nós consolamos, nós edificamos uns aos outros. Então, esses dias que nós estamos aqui em casa é algo fora do script, é algo que não está no roteiro, porque ser igreja de Jesus é reunir, ser igreja de Jesus é ajuntar, ser igreja de Jesus é estar no corpo de Jesus, é estar na família de Deus, é reunirmos para louvarmos e engrandecermos ao Senhor. Mas devido a esses acontecimentos dos últimos dias, então nós estamos fazendo os cultos online, cada um servindo a Deus na sua casa, e são coisas emergenciais, e Deus nos entende, Deus nos compreende. Mas, biblicamente falando, igreja, ela se reúne, a igreja se ajunta, a igreja deve estar unida e reunida para adorar o Senhor Jesus Cristo. E aí que então está a segunda ordenança da igreja. A primeira ordenança é pregar, é o batismo, né? A pessoa creu, a pessoa é batizada, e está o segundo ordenança da igreja, que é a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É a igreja se reunindo, vai participar do pão, que representa o corpo, e vai participar do cálice, que representa o sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz. Então isso foi uma ordenança. Ser igreja de Jesus é participar da ceia do Senhor, é estar na comunhão de Deus e estar na comunhão com os irmãos, participando da santa ceia do Senhor, conforme Jesus instituiu em Mateus capítulo número 26, do versículo 26 ao 29, e 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 32. Então isso é ser igreja. Então você volta a esta live, assista novamente, entra no meu blog, leia as referências bíblicas, e você vai compreender ainda mais o que é ser igreja de Jesus. E para finalizar, qual é a esperança da igreja de Jesus? Qual é a grande esperança? Nós estamos aguardando a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. A primeira ele veio e morreu por nós, derramou o seu sangue, depois ressuscitou ao terceiro dia e foi ao céu. Em João capítulo 14, Jesus então deixou uma promessa, que ele foi preparar lugar e vai voltar para buscar, para arrebatar, para levar para o céu a sua igreja. Jesus não vai levar o mundo para o céu. Jesus não vai levar as pessoas que vivem na prática do pecado do mundo. Mas Jesus vai buscar a sua igreja, aquele povo que é seu, aquele povo que procura obedecer a sua palavra, aquele povo que se preocupa
preocupa em agradar-lhe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é a nossa esperança. Então nós estamos aqui, a igreja de Jesus, ela é peregrina e forasteira. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui nos preparando para um dia morar no céu com Jesus, receber a salvação, a vida eterna. E que você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, você também possa ter essa esperança. Você que ouviu esta palavra, Deus já tocou em seu coração, Deus já ministrou em seu coração, para que você também possa aceitar esse chamado de sair para fora, de sair de dentro do mundo, de deixar de viver nos seus prazeres, nas suas paixões, para viver uma vida que agrade a Deus. Deus te ajudará, Deus te capacitará, o Espírito Santo, a partir do momento que você aceitar a Cristo, Ele fará morada em você, Ele te ajudará a você viver uma vida para agradar a Deus, a fim de que você seja igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a nossa esperança. A nossa vida aqui, a Bíblia diz, se esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de dentro de todos os homens. A igreja, ela tem uma esperança viva, uma esperança de um dia estar com Deus para toda a eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá doenças, não haverá pestes, não haverá coronavírus e nem tantas outras enfermidades, sofrimentos e aflições que nós passamos aqui. Então lá vai ser glória para todo sempre e para toda a eternidade. E esta promessa é para a igreja de Jesus. Ele vai vir buscar a sua igreja. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. E esse dia está se aproximando, tudo nos mostra que Cristo já volta. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Se algum irmão, alguma irmã tiver algum comentário, alguma pergunta, pode estar fazendo aí, que nós vamos procurar responder dentro da medida do possível. Louvado seja Deus. Quero agradecer a todos que ficaram conosco aí, tantas pessoas que estiveram conosco, assistindo essa live, participando, mandando seu amém, seu glória a Deus, seu aleluia. Os irmãos estão dando glória aí. Eita, coisa maravilhosa, né? Compartilha, marca alguém, para que, em nome de Jesus, quando este período passar, vidas que talvez estavam afastadas, estavam dormentes espirituais, venham a ser despertas, venham se voltar para Deus de todo o seu coração, porque Jesus está voltando, Ele te ama, tem um projeto na sua vida e quer te salvar, mas é necessário você sair para fora, é necessário você ouvir o chamado de Jesus, é necessário você morrer para si mesmo, deixar os seus prazeres, suas paixões, para fazer e agradar a vontade de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, boa noite e uma ótima semana. Até quarta-feira estamos juntos para louvar ao Senhor Jesus Cristo.